funciona esse projeto voltado para não desperdício do alimento? Se uma empresa ela quer hoje agir, qual o caminho, né? Quem ele tem que entrar em contato? E depois eu queria também ouvir para quem quer mudar esse hábito, né, em relação à alimentação, quer aderir dentro da sua empresa, né, dentro dos seus lares. Como vem funcionando, né, esse trabalho para que as pessoas possam visualizar assim, o que realmente pode ser feito hoje? Bom, o que mudar? Se vocês observarem, quando eu vim para cá em 2017, eu lembro quantas farmácias tinha em Porto Seguro. E hoje, quantas farmácias tem em 2025 em Porto Seguro? Então, a gente percebe que a população está muito doente e cada vez se alimentando pior. As pessoas não querem mais cozinhar em casa, é só o multiprocessado. Então, o dinheiro que não se investe em alimento está se gastando em remédio. E o remédio ele foi feito, né? Como é que ele diz? A farmácia não quer perder o seu cliente, então ele nunca vai ficar 100% curado e sempre vai ficar naquela dependência. E as pessoas não estão percebendo isso. Então já virou um pacote, né? Eu tenho dor de cabeça, eu tomo um analgésico, aí eu estou tomando um anti-inflamatório e daqui a pouco a pessoa está tomando um corticoide. Então, como é que vai ficar o seu fígado? Como é que está o rins da pessoa? Então, isso é um problema que está crônico já na sociedade, só que as pessoas não estão percebendo isso. E a população está cada dia mais doente. Como é que a gente muda isso? É a gente preferir a comida local, é comprar do agricultor local. A gente tem a produção orgânica aqui em Porto Seguro, a gente entrega para o La Torre também, a gente entrega cestas orgânicas. Quem quiser conhecer, ali no Instagram é Celeiro Orgânico Porto Seguro, que a proposta é essa, é entregar um alimento de verdade. O que eu entrego para você é o que eu consumo, um alimento livre de resíduos químicos. A gente planta orgânicos para entregar saúde. E não só em Porto Seguro. Quem mora em Cabralha, quem mora em Coroa, quem mora em Eunápolis, se procurar o agricultor local, sempre vai ser um alimento mais puro. Porque hoje, 90% do que vem para Porto Seguro vem de Vitória, vem de longe. Então, quando a gente não apoia a agricultura local, quando a gente não apoia quem está produzindo aqui, ele para de produzir. Aí ele acaba comprando do de fora para vender na feira. Aí por quê? E muitas vezes porque a gente está querendo um alimento que ele tem que ser todo bonitinho. Aquele tomate longa-vida, que tem que durar 30 dias. Aquela banana que o bichinho não vai lá, que a mosquinha não senta. Aquilo que, eu quero aquela couve perfeita. Pessoal, a natureza ela não fez tudo igual. Então, ela nos oferece o alimento. A gente transformou esse alimento num depósito de veneno porque quer a beleza na mesa. Só que essa beleza não traz saúde. E também não é instagramável, né, Nancy? É isso mesmo. Mas o que a gente está acontecendo? A população está doente, está pagando um preço alto por isso. Né? Então, se a gente voltar à nossa ancestralidade, voltar assim, olha, por que eu não posso fazer a minha comidinha em casa? Porque se eu faço por uma semana inteira, mas não optar sempre pela bolachinha. Como eu digo assim, ó, quem faz a compra do carrinho e que leva para casa é a mãe e o pai. Se as crianças estão só se alimentando de biscoitinho e de produtos processados, que todos eles, 95%, eles têm a gordura hidrogenada. E essa gordura hidrogenada, ela é um veneno, porque ela vai entupindo as nossas artérias. O nosso corpo não reconhece. E hoje, vocês pegar um pacotinho de biscoito, vocês podem ir no mercado, vocês vão ver 1% não está escrito gordura hidrogenada, porque ela é barata, né? Ela dá volume, ela dá peso. Só que a gente não está se alimentando. E quando a gente não muda isso, né, e para de levar para casa, não vou levar bolachinha, eu vou levar um flocão, eu vou levar um cuscuz, eu vou levar um alimento. Quando a criança, quando o adolescente está com fome, é isso que ele tem para comer.
Então, o erro começa ali com os pais, porque o meu filho chora, porque o meu filho quer refrigerante. Então, a gente tem que mudar um pouquinho, porque isso também vai reduzir menos embalagem, todo mundo vai se alimentar melhor e o nosso organismo e a natureza também agradece. Adri, e é muito legal você falar assim, né, sobre essa consciência do alimento, que eu vejo que você se intitula alquimista, né? E é muito, eu tenho assim trazido isso muito para minha realidade lá no Espaço Gayatri Glória também. A gente sempre busca levar a consciência em todos os momentos, principalmente na alimentação. E cada alimento ele tem além do valor nutricional, ele tem um valor energético, né? Eu sei assim que dentro dessa questão da prática em si, eu acho que vai mais além. Então, como você se vê assim? O que que você busca além dessa questão nutricional? Quando você passa essa informação, quando você trata com o seu cliente, né? Essa percepção da energia de cada alimento, sendo um alquimista, né? De punks. Eu gosto muito desse termo alquimia, porque ele volta no passado, né? Então, sempre foi uma alquimia de sabores, uma alquimia medicinal que se tratava. Por exemplo, com essas mudanças de temperatura, a garganta ontem ficou, mas eu não vou tomar um xarope, eu não vou tomar um remédio, eu fiz uma alquimia, onde eu peguei a erva baleeira, que é da onde nasceu o primeiro anti-inflamatório do Brasil, que é a erva baleeira, aí eu coloquei ali o gengibre, eu coloquei o jambu e fiz uma mistura com raiz do açafrão. Então, tomei antes de vir, porque aí eu fiz essa alquimia de sabores, porque todas as plantas têm o seu valor medicinal e o seu valor nutricional. É que ninguém mais está querendo saber disso. Vou ali, eu dei um espirro, eu vou na farmácia. Eu estou com uma dorzinha de garganta, eu não vou fazer um gargarejo de vinagre, eu vou na farmácia, né? Então, tudo se modificou e a gente perdeu esses sabores. Por exemplo, assim, eu faço a própria erva baleeira também, que ela é como um tempero, ela também é medicinal e eu desidrato ela e transformo num tempero. Esse tempero, ele equivale ao tempero sazon e o tempero miojo. Se você colocar para uma criança e perguntar qual o sabor que você sente? A erva baleeira. Então, tem como a própria xanana, a flor do bom dia, que a gente vê os montes aqui em Porto Seguro também. Aquela florzinha é uma florzinha deliciosa que vai para o prato. Ela tem o seu valor nutricional e tem o seu valor medicinal. Então, quando a gente começa a despertar isso nas crianças, nas mães, Nai, não é porque a pessoa não faz porque não quer, é porque falta esse incentivo para conhecer. Se na própria merenda escolar a gente tivesse isso, de incentivar as merendeiras, vamos conhecer o que tem de diferente para acabar com o tempero pronto, né? Porque esse tempero pronto, um conselho que eu dou para vocês, não comprem esse tempero misturado pronto, porque a gente não sabe o que vai ali. Vai comprar uma erva, vai comprar alguma coisa, compra a folha, não compra ele triturado. Quando a gente começa a conhecer, a perceber esse sabor dos alimentos, isso transforma. Então, se a gente incentivar as pessoas a conhecer esses sabores, quando se recebe visitas no sítio, desde crianças, adolescentes de todas as idades, quando você larga eles para correr, para comer flores, eles experimentam tudo. Eles querem conhecer. Mas quando você não oferta, como é que você vai incentivar que eles façam isso? Então, é uma mudança de valores, né? Então, a gente vai além da alquimia de sabores para ter essa alquimia de misturar esses valores, mudar esses valores hoje e mostrar essa vivência, a gente consegue transformar também essa geração que está precisando ser incentivada. E na verdade é esse resgate, né, dessa sabedoria ancestral, porque os nossos antepassados eles já trabalhavam com esse tipo de ervas, eles já entendiam a composição, né, a importância de cada alimento. E o mais incrível assim dos trabalhos do meu contato com a comunidade indígena é entender melhor isso, né, vivenciar
com pessoas que resgatam isso, né, que são heranças que passam de pai para filho, né, de mãe para filha, e a gente conseguir aderir novamente, porque com tanta tecnologia, tanta coisa acontecendo no nosso mundo, a gente percebe que a gente tem se afastado, né, desses saberes, desses valores, desse bem viver, que é o agregado da comunidade, né, que é essa partilha, você ouvir os mais velhos, que passa esse tipo de conhecimento. Então, acho que é muito importante a gente, além de mudar esses hábitos, a gente também rever o nosso comportamento no coletivo, porque é esse conhecimento ancestral que você fala, que você tem resgatado e buscado, né, divulgar, dispersar todo esse conhecimento, ele é super importante para a nossa sobrevivência mesmo. Muito legal o seu trabalho. E aí, trazendo, né, essa perspectiva, né, da prática, Eliette, queria que, por exemplo, pensando nesse trabalho em comunidade também, né, nessas informações, o que você percebe assim hoje no seu trabalho, nas suas vivências, né, corporativas, o que realmente você sente assim que tem um diferencial e que pode incentivar, né, na prática outras empresas, né, outros profissionais da área, que talvez seja até uma percepção pessoal sua que pode contribuir, às vezes, para a gente ter esse despertar de consciência. Oi? Agora foi. Pensando na gestão de resíduos, é conectar com o que está acontecendo ao redor. Então, foi olhando para a comunidade que a gente percebeu que tinha algumas instituições que tinham necessidade e, às vezes, eles solicitavam alguns alimentos e a gente pensou assim, então, por que não doar? Pronto. Se tiver alguém aqui que tem interesse, existe uma plataforma que a gente utiliza, que é a Comida Invisível, é só fazer o cadastro da instituição, da ONG, e eles mesmos é que procuram um empreendimento para doar o alimento. Então, eles fazem essa ponte. E tem uma segurança legal, né, e sanitária também. Agora, com relação às outras questões, assim, a gente também conectou com o celeiro orgânico. Quando eu digo que a gente tem que olhar para o território, é por isso, assim, de fato, tem alguns insumos que a gente não encontra aqui no volume que se precisa, né? Então, a gente tem que buscar fora, mas sempre que possível, a gente tem, inclusive nos nossos indicadores lá de SD, a gente tem um indicador que é de compras locais. A gente tem feito em torno de 47% de compra local. Isso é muita coisa. É que, às vezes, os produtores, como ela diz, assim, se não tem uma quantidade de pessoas comprando, de empresas comprando, é difícil eles manterem aquela produção. Então, claro, se mais empreendimentos fizerem isso, a gente vai ampliar essa produção. Então, eu acho que comprar local também é um apoio muito grande à comunidade, né? A gente tem feito isso, a gente tem elaborado algumas experiências gastronômicas e a gente pensa assim, vamos conectar aqui com qual o insumo que a Adriana tem lá que ela pode entregar. Então, ela entregava para a gente uma vez na semana, agora está entregando 2 vezes, quinta e no sábado. E assim vai. Não dá para fazer tudo, mas dá para a gente ir inserindo esses processos. Como eu disse, tem que começar aos poucos, né? Essa era uma questão. E não só dos resíduos, mas outras ações, assim, sempre que possível, lá no La Torre, por exemplo, a gente sempre traz da comunidade experiências da comunidade para que quem não é daqui vivencie e entenda que Porto Seguro tem atrações culturais e artísticas fantásticas. Então, sempre nas experiências dos hóspedes, a gente tem apresentações não só indígenas, mas com artistas e outros empreendimentos locais. A gente leva para dentro do La Torre também uma feira para que mulheres que produzem alguns artesanatos em Porto Seguro leve para lá, para que o hóspede que vem de outros estados conheça que aqui localmente a gente tem produtores, mulheres que estão tentando se desenvolver, crescer e por aí vai. Então é isso, acho que é olhar, seja no resíduo, seja em qualquer questão, olhar para a comunidade, entender assim, estou nesse território, o que eu posso fazer para potencializar esse território, para que ele tenha perenidade e que as pessoas possam voltar para Porto Seguro e entender que cresceu, não o contrário, não se degradou. Oi, eu vou aproveitar essa questão da fala do alimento, da comida, porque como o Senac trabalha com gastronomia nas nossas formações, eu vi a alegria quando se falou de fomentar as capacitações para merendeiras e principalmente sensibilizar o poder público para que passe a utilizar os produtos orgânicos
E aí a gente não pode deixar de falar do papel do SENAC também em disseminar as boas práticas. Eu estou falando com a Adriana que algumas coisas a gente começa com limitações, né? Não resta dúvida, como Eliette falou, às vezes não se consegue ainda que os produtores e dos produtos orgânicos venham a suprir toda a demanda de produção de insumos, por exemplo, de um resort como La Torre ou de todos os cursos de qualificação do SENAC. Mas o cuidado que nós temos hoje, João não está aqui, João Tosato, que é o nosso docente de gastronomia e Farias, mas eu tenho também uma parceira aqui, que é do Festival Gastronômico do Prado, e não temos ainda os parceiros aqui do Festival Gastronômico de Cabral e de Porto, mas uma das coisas que o SENAC também tem colocado dentro do propósito dele, e mesmo que não ainda, sendo todos os produtores que ali estão de produtos orgânicos, mas já é um primeiro passo que sejam os produtores da agricultura familiar. Porque quando você também tem essa questão de circular o recurso dentro do consumo com esses produtores, então nós temos isso nos festivais gastronômicos raízes, a Brasel é um dos parceiros e que não está aqui presente, temos também no Esquina do Mundo, temos o estande para que esses agricultores familiares estejam ali, temos a presença das marisqueiras, porque são essas pessoas também que fazem com que essa economia gire. Dentro dos nossos cursos, nós também priorizamos isso. E por que eu trago os festivais? Porque os festivais trazem uma visibilidade para que os restaurantes, que todo o tempo eles são incentivados a que esses insumos adquiridos para as produções dos pratos dos festivais sejam prioritariamente da agricultura familiar, que sejam de produtos orgânicos. A Adriana está aqui e ela realmente toca isso com muita determinação e a gente tem orgulho justamente porque ela conseguiu trazer o prêmio estadual para a nossa região, né? Por conta do selo orgânico, por conta dos produtos orgânicos, e isso é um ganho absurdo. O SENAC, na condição de formador e de acreditar de novo que a educação transforma as pessoas e que as pessoas é que transformam o mundo, quando a gente vai fazer parte de um festival gastronômico, lá no Prado existe também essa mesma intenção. Uma das ações que o Festival do Prado fez foi ir para um local onde tinham todos os produtores agrícolas, todas as pessoas presentes, divulgando os seus produtos para que aqueles restaurantes que às vezes, não vou dizer que todos não compram por desconhecimento, mas é quando você provoca e faz uma provocação positiva que as pessoas começam, eu não posso mais ficar fora desse cenário. Não é bacana para mim, não é bonito, não é legal e o melhor de tudo, não é saudável e não é sustentável. Então, os festivais gastronômicos têm sido também uma grande ferramenta para que nós incentivemos, e aí, Adriana, mesmo que ainda a passos curtos, entendendo que incentivar a aquisição dos produtos e dos insumos com a agricultura familiar é um passo. Nós temos colocado, Nayara, em vários temas, a valorização da comunidade tradicional. Em todos os nossos festivais, nós levamos para a Cozinha Show sempre alguém que seja referência no município pela ancestralidade, que trabalhe com a comida, assim, se a natureza é fonte de vida, o alimento é uma dessas águas que saem dessa fonte. Então, nós acreditamos nisso. E aqui no SENAC, dentro dos nossos cursos, vai desde o cuidado com o desperdício. Então, nós temos fichas técnicas muito bem elaboradas para que os nossos alunos, além de aprenderem a produzir os alimentos, a comida por si só, ela até pode ser instagramável. O que a gente quer é que os insumos que façam parte daquele prato tão bem elaborado, eles tenham uma natureza, tenham respeito à natureza e que venha com essa questão da sustentabilidade. Eu acho importante dizer isso porque todos vocês consomem as comidas nos restaurantes. O SENAC forma pessoas para o ramo gastronômico, para o turismo. Entendemos quando a Adriana fala das pessoas comerem na rua, mas eu quero também trazer essa coerência de que é possível, sim, comer na rua, porque nós queremos desenvolver a sociedade, desenvolver os negócios. E nós trabalhamos formando pessoas para esse segmento. Então, eu tenho que concordar com a importância do ser saudável, do ser sustentável, mas tenho aqui representantes de restaurantes também, e que, portanto, que a gente precisa educar esses restaurantes a levarem para as suas bases insumos naturais para que as pessoas continuem também consumindo lá fora, né, fora de suas casas, gerando negócios,
promovendo a inserção das pessoas no mundo do trabalho, os cozinheiros, os chefes de cozinha, os garçons, mas que isso aconteça de forma saudável e que nessa cadeia produtiva, quem está lá atrás, que são os produtores, quem trabalha com a terra, quem trabalha respeitando tudo isso que nós estamos falando aqui, sejam também beneficiados com esse desenvolvimento e não o contrário, tá? Olha que legal. Nossa. Pronto, essa é Geise, gente. Levanta aí, Geise, para as pessoas lhe verem. Aí a gente percebe que tem várias formas, né, de... Só para completar, a Geise é da PROP, né, Associação Paradense de Bares, Pousadas e Restaurantes, e está aqui com os outros parceiros. A gente está em andamento ainda o Festival Gastronômico do Prado, e essa prática que ela trouxe da compostagem e aquela que trouxe também da visita lá na fazenda, que teve a cozinha show com os insumos dos produtores agrícolas, é também fruto de um dos festivais gastronômicos que nós trabalhamos e que o SENAC tem a alegria de ser correalizador há 19 anos. Completou a maioridade. Obrigada. Maravilha. Aí a gente percebe que tem várias formas realmente de colocar em ação, né, inovar, conectar mais possibilidades. O Festival Gastronômico, que são 3 aqui, né, que marca que é a nossa região, eu acompanho de perto, já tem um tempo, auxiliei a Brasel construir esse protocolo de sustentabilidade e a gente vem buscando parcerias do setor público, de mais empresas também, para poder fazer além, né, dessa parte da alimentação orgânica, mas também a gestão de resíduos, incentivar os restaurantes, os hotéis também que participam, né, a trazer essas opções, porque além de ter o valor nutricional, energético, né, fazer bem para o corpo, para a alma, né, para o espírito, para tudo, tem muitas pessoas, às vezes, que têm intolerância em determinados alimentos, e é importante a gente colocar no cardápio, né, ter essas opções para quem é celíaco, para quem é vegano, para quem realmente tem intolerância e conseguir conectar o máximo de soluções, né, possíveis, assim. E ainda falando sobre essa questão assim da parte alimentar, qual o desafio hoje que vocês enxergam, né, e que com uma rede bem estruturada, não só alimentar, vamos pensar na forma de sustentabilidade como um todo. Quais são os desafios que vocês enxergam que uma rede sólida que conseguiria, né, realmente transbordar aí algo que traga essa virada sustentável para a nossa região? Até pegando o que a Nancy falou agora, surgiu até uma ideia de uma sugestão até de um curso. Como se falou, para unir a questão dos eventos, da hotelaria, dos restaurantes, por que não se faz um curso para incentivar, então, esse consumo, né, dentro desse trabalho com as punk, que é um alimento local. Perfeito. Porque é uma coisa diferente para trazer para quem vem conhecer Porto Seguro. A gente está incentivando aqui o local e é algo diferente, né? Eu apoio, hein? Boa. Não, muito legal. E assim, e foi bom você ter falado isso, porque uma das coisas que eu enxergo particularmente é as pessoas estarem capacitadas, né, não só engajadas em atuarem dentro daquele segmento, mas também enxergar aquilo ali uma trajetória, um caminho, né, que realmente de prosperidade. Muitas vezes as pessoas elas entendem, né, que uma mudança de hábito, de comportamento vai dar mais trabalho, seja em casa, seja na empresa, e aí você às vezes engajar o seu cliente, engajar os seus colaboradores. Eu vejo que isso às vezes é um desafio, porque trabalhando dentro já de uma empresa voltada para soluções sustentáveis, a mudança de mentalidade, de consciência ambiental, ela tem que ser o primeiro passo, né? Eu acho que dentro de cada setor. E aí, realmente, esse é um caminho para solucionar, acho que qualquer desafio, né, que é através da educação
e aí o Senac sendo uma grande porta, né, para a gente. É porque eu acho que realmente, como você falou, é a educação, é a gente mudar isso, o conhecimento. Porque eu acho que as pessoas não fazem porque não têm o conhecimento. E quando ele não é compartilhado, se a merendeira da escola não sabe, e ela vai continuar usando sempre aquele temperinho pronto, e ninguém deu uma outra opção para ela, que se ela não sabe, saber como os nossos irmãos indígenas sabem, né? Do caruru, da taioba, tudo isso, e foi ficando. E foi passando e foi vindo o processado. Então, tudo isso já existe. É só esse resgate que precisaria um apoio de todos para a gente começar a incentivar novamente e fazer da maneira correta. Quando você fala de uma alimentação inclusiva, realmente, se a pessoa é intolerante, se a pessoa é vegana, se a pessoa é vegetariano, e muitas vezes ela quer uma opção, é difícil, né, encontrar. Se ela quer comprar, eu quero uma marmitinha mais vegana, mais saudável, não encontra aqui em Porto Seguro, porque a gente não tem hoje uma opção de um restaurante vegano. Eu prefiro um lugar vegano, mas a gente não tem aqui em Porto Seguro um local, não, eu vou ali que vai ter esse tipo de alimentação. A gente vai ter que selecionar ali dentro do que já tem pronto. Então, e a gente tem esse público que vem para cá, né? Então, é tudo uma questão, é usar essa criatividade para criar novas oportunidades de negócio. Maravilha. E você, Eliette, que você assim tem de visão, né, em relação a isso? E qual seria a sua sugestão, seu recado, né, sua mensagem como alguém que atua aí dentro dessa área da sustentabilidade do ESG na prática? Então, eu também acredito que a educação... Tá saindo? Tá. Que a educação é um caminho primordial para a gente alcançar resultados globais como os ODS, né? Só que eu também penso que a gente tem que... o outro, ele tem que ver propósito naquilo que está sendo proposto para ele, né? Porque senão a gente acaba formatando muita coisa e por que as pessoas não estão caminhando? Porque tem muita coisa a ser feita, mas já tem muitas portas de conexão. Por que essas pessoas até nesse momento não estão nelas? Assim? O Senac tem muitos cursos, o Senac tem muitas oportunidades. Por que essas pessoas não estão aqui? Estou dando exemplo do Senac porque é a nossa referência na região, né? Mas eu fico pensando assim, é tentar olhar também por que essas várias gerações diferentes já não estão conectadas com aquilo que já está sendo caminhado. Então, eu penso que uma palavra-chave seria conexão e informação. A educação ela é importante, mas assim, é entender também o porquê que ainda não tocou e não engajou essas pessoas naquilo que está sendo feito já há muito tempo, né? Enquanto uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa de referência da região, eu penso que o que a gente tem feito é tentado, de fato, construir junto com as pessoas esses projetos, porque senão a gente entrega tudo pronto, vem cá, você tem que participar. Esse tem que participar, ele é muito quadrado, né? Então, a gente constrói junto. Vou dar um exemplo bem simples, assim. Dentro de uma hotelaria, você tem uma questão simples, mas ao mesmo tempo desafiadora, que é os achados e perdidos. Pensa que o La Torre, por exemplo, a gente está falando de 900 hóspedes aí. Então, pensa o volume que tem. A gente tem uma curadoria com esses itens que são deixados lá. Tem um procedimento para guarda, para devolução, mas isso fica muito tempo às vezes. E aí faz o quê? E aí a gente resolveu pensar nesse projeto, aí juntei alguns setores bem específicos lá, RH, a boutique, a segurança, pessoas envolvidas. Bora pensar isso aqui, o que a gente faz com questão de resíduo agora? Vamos doar. Doar é mais fácil. Então, entrega ela para uma instituição e a instituição faz o que ela... Depois pensou, não, mas assim, não, acho que não é só isso. Vamos pensar melhor. O que nós sentamos juntos e construímos esse projeto? A gente deu o nome de projeto chamado Achados que Alimentam. Então, o que nós fizemos? Todos os itens que passou por todo aquele processo de guarda, de devolução, de requisição e tal, a gente faz um bazar com valores bem curtinhos para os próprios colaboradores terem acesso. O dinheiro desse bazar a gente compra cesta e a gente doa para as instituições da própria comunidade. E aí fechou esse ciclo. Então, de uma coisa bem simples, mas eles viram propósito. Eles conseguem participar e ajudar em todas as etapas, inclusive sugerir instituição que pode ser beneficiada. A última que eu fui entregar agora, a gente foi junto com o colaborador. Ele falou assim, nossa, mas é isso, e realmente
aquele bazar, essa cesta está indo para tal instituição. É verdade. Então, assim, eu acho que o que a gente está falando de propósito, de engajamento, as pessoas têm que se ver naquilo, porque senão elas não vão. Assim como a comida invisível, que eu disse, assim, o que eu fiz para a equipe da cozinha e do buffet se engajar? Eles foram junto com a gente lá nos 2 asilos que a gente doa, lá na instituição que a gente faz, eles foram lá e visualizaram o impacto que era para aquelas pessoas receber aquele alimento. Então, aí eles entenderam o propósito, aí, de fato, conectou. Então, quando eles voltam para o trabalho, eles entendem a importância da manipulação, armazenamento, tudo de forma adequada, porque para quem está indo tem que ser muito seguro. Então, eu acho que é isso, assim, as pessoas elas têm que entender que elas fazem parte disso que a gente está propondo, né? Então, eu acho que é o modo como a gente está fazendo, é aí que eu acredito também. Nossa, agradeço demais a participação de vocês aqui hoje, contribuindo aí, compartilhando essas experiências de vocês. Eu ficaria aqui conversando, né, a tarde toda, mas a gente ainda tem uma programação, a gente teve que ajustar, né, várias coisas por conta de todos esses imprevistos com o tempo. À tarde a gente também vai falar de muita coisa interessante, conectando aí propósitos, né? E a gente pode continuar também esse bate-papo. E aí queria, né, pelo menos que vocês, né, até olhando ali para aquela câmera, deixassem uma mensagem final para a gente poder conectar com mais pessoas além, né, do que as pessoas que estão aqui e realmente fazer essa mensagem chegar a quem precisa. Porque, como eu sempre digo, às vezes as pessoas falam assim, trabalhar com sustentabilidade, meio ambiente parece utopia, né? Porque muitas vezes parece que a gente está enxugando gelo. Mas se cada um se preocupa com a sua atitude, né, seu comportamento, são bilhões, né, de atitudes que podem transformar nossa realidade. Então, deixem a mensagem aí de vocês. Bom, eu deixo como convite que as pessoas ousarem no seu horizonte alimentar. É olhar para o lado, olhar para frente, o que tem no seu jardim, o que tem ao lado, que muitas vezes uma flor de hibisco, que ela é ornamental, ela pode ir para o prato. As folhas do hibisco também são alimento. A flor do bom dia, que está aí na rua, é alimento, ela é chá também, ela é medicinal, ela é nutricional. Então, se a gente fizer isso uma vez na semana, uma vez no mês, a gente já começa a dar um primeiro passo para mudar a sua alimentação e descobrir o que aquela florzinha, que às vezes eu estou olhando ali que eu acho que é mato, ela pode ser um chá para uma dor de cabeça, um problema no estômago, e está ali do meu lado, e eu não preciso ir na farmácia. Então, o convite é para ousar na sua questão de alimentação. E comprar no celeiro orgânico também, né? Comprar e visitar também o Instagram do Celeiro Orgânico, Celeiro Orgânico Porto Seguro, que lá também eu estou colocando dicas de alimentação, as flores comestíveis, o que você acha que é mato que pode estar no prato. Conhecimento, estou compartilhando conhecimento ancestral. Isso aí, maravilhosa. Uma salva de palmas para essa mulher inspiradora. Bom, tá funcionando? Tá. Bom, meu recado é bem simples, assim. Eu acho que comece onde você estiver, conecte com o que for possível, mas coloque a mão na massa e tome atitude de fazer. A sustentabilidade, ela não tem tamanho, ela não tem dimensão, mas ela tem atitude. Então, se conecte. Aqui em Porto Seguro tem muitas boas iniciativas e é possível somar, criar forças e seguir. Não dá para ficar parado e esperando que alguém crie o melhor projeto, a melhor ação, a melhor atitude. Mas é começar, de onde estiver, olhe ao seu redor e pense no território que você está, a beleza que tem e que essa beleza possa continuar, depende da atitude de cada um. É isso aí, uma salva de palmas para a Eliette, inspiração aí no SG corporativo. E é isso mesmo, a hora de agir é agora, né, Nancy? Pois é, está chegando ao finalzinho da manhã do propósito à prática. A gente agradece a você, Eliette. Hoje de manhã, quando eu cheguei, eu brinquei e disse, Eliette, não tem como fazer evento de conexão sustentável, de SD, sem chamar a Eliette, tá? Porque eu acho que ela é muito importante para a gente. Eu acho que nós já fomos do propósito para a prática. Estão todos convidados. Vamos começar com uma palestra sobre a importância
do panko, né? Punks. Das punks, e da importância disso para a gente. Já conversei aqui com a Adriana um pouquinho, então nós vamos fazer, vou agendar já a data, e esse grupo vai ser o primeiro a receber. E é assim que nós vamos fazendo, plantando sementinhas, porque eu disse lá atrás que do propósito à prática, o propósito é a semente e a prática é o fruto que a gente colhe dessa semente. Vamos começando a colher os frutos paulatinamente, concordando com o que a Eliette disse. O importante é o primeiro passo. Não nos sintamos ainda muito atrás de qualquer coisa, porque a gente só caminha para frente quando dá o primeiro passo. Então, contem com o SENAC, conte também com o Ambiente, já falando nessa questão da parceria, e que nós tenhamos uma tarde muito produtiva, cheia de boas ideias e cheia de conexões, tá? É o que eu espero, o que eu desejo, que nós estamos com o propósito de fazer. Aí eu vejo que, então, a primeira meta aí foi alcançada, uma conexão, né, já surgiu aqui do nosso primeiro bate-papo. E aí eu quero fazer um pedido a todos vocês que estão aqui, convidem as pessoas, os amigos, né, nos grupos. Muitas pessoas acabam, às vezes, desistindo de sair, porque Porto Seguro é assim, gente, quando chove, ninguém quer sair de casa. Foi um milagre ter tirado aquela ali de casa, porque ela, a primeira choveu, todo mundo se encolhe, e é porque a gente também tem muita coisa a olhar para a nossa cidade em relação à infraestrutura, né? E tudo isso também envolve sustentabilidade. Por isso é importante, né, a gente estar ali. Eu tenho certeza que algumas pessoas que ficaram, né, de vir pela manhã, inclusive que está apoiando o evento, que está com exposição, né, tiveram algumas complicações, mas espero ver vocês aqui à tarde novamente para a gente continuar essa conversa, continuar conscientizando, alinhando nossos propósitos, né, e conectando aí várias possibilidades. Desde já agradeço muito, eu espero vocês. Acho que a gente pode retomar que horas? Como a gente encerrou um pouquinho depois, né, a gente começou 1h30, 2 horas depois, acredito que agora vai dar 1 hora, 10:50. 2 horas, né? 2 horas. Vamos tentar regularizar, porque realmente a gente vai ter um bate-papo muito legal com iniciativas, né, daqui da nossa região que conserva, que preserva os ecossistemas. A gente também vai falar sobre soluções na reciclagem. Seu Antônio da associação já está ali esperando. Tem o Cali também, o Guilherme, que trabalha com reciclagem de vidro. Tem muita coisa legal que muitas pessoas às vezes falam assim: eu não faço porque eu não sei quem coleta, eu não faço porque eu não sei onde vende o alimento, eu não faço porque eu não sei onde capacita as pessoas. E a gente está aqui para poder oferecer tudo isso. E lembrando também, muito importante, né, está acontecendo o dia todo, hoje e amanhã, a feirinha, né, feirinha sustentável com produtos, tem solução sustentável também para empresas, para pessoas. Então, vamos aproveitar esse momento para a gente gerar essa conexão, né, e ter bons resultados aí para a nossa região. Muito obrigada, gratidão e até daqui a pouco.